Graças a paz, igreja. Fala assim comigo. Deus tem uma palavra para a minha vida essa noite. Marcos, capítulo 13, versículo 32. A palavra diz assim: não se sabe quando esse dia ou hora virá. Os anjos no céu não sabem, nem o Filho, somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Repite comigo assim: vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. Amém? Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, Deus eterno, Senhor Jesus, Espírito Santo. Queremos colocar, Senhor, nossas vidas diante de Ti. Queremos colocar, Pai, nossos corações, nossa mente, cativos ao Teu Espírito Santo. Que nessa noite o Senhor possa nos dar uma palavra, que nós possamos sair daqui, Senhor, não como entramos, mas transformados pelo poder da Tua presença, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus, amém. Repita comigo de novo: vigiem. Fala com seu irmão: vigie. Amém, amados? Hoje eu vou falar sobre a segunda vinda de Jesus. Eu pedi a Deus uma palavra e Ele tem me falado bastante sobre a segunda vinda dEle, que as profecias estão se cumprindo, o tempo já está chegado. Se a gente olhar todas as profecias da vinda de Jesus, elas já se cumpriram ou estão para se cumprir. E eu não sei nem o dia, nem a hora, não sei quando, pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano, 10, 20, 100 anos, a gente não sabe, mas a certeza é que Ele vai voltar e que Ele está voltando. Amém, amados? Mateus 24, a partir do versículo 3, a palavra de Deus diz assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e da consumação dos séculos? Versículo 4, e ele lhes respondeu: vide que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6, e certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vide que não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Amém, amados? Há 50 anos atrás, ou 60, as profecias da vinda de Jesus eram impossíveis de acontecer. Mas o tempo, o mundo está mudando. E com as mudanças no mundo, essas profecias estão se cumprindo. E Deus quer que, através da palavra dEle, a gente não tenha medo, a gente não entre em pânico, mas que a gente possa se preparar. A palavra fala, vigie, que a gente esteja atentos, que a gente esteja atentos nas mudanças no mundo, o que está acontecendo, para que a gente não seja pego de surpresa, para que você não seja pego de surpresa. A palavra fala, versículo 3, versículo 4 diz assim:
E ele lhe respondeu: vide que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A palavra fala que a gente pode ver que com as mudanças, o mundo está permissível. Tudo pode, todas as coisas podem, mas a palavra de Deus não é assim. A gente tem que estar atentos, a gente tem que estar preparados, a gente não pode ser mais um no mundo, mas a gente tem que ser diferente, a gente tem que fazer a diferença. Para isso, a gente tem que conhecer a palavra. Para que a gente não seja enganado, a gente tem que ter intimidade, intimidade com o Senhor. Eu tenho que conhecer o Deus que eu sirvo. Se alguém ligar lá para a minha casa, falar que é minha esposa e a voz for diferente, eu vou saber que não é ela, porque eu conheço a voz dela. E para a gente não ser enganado, através de outras palavras, que a palavra fala que virão muitos, falando que é o Cristo, a gente tem que conhecer a voz de Deus, a gente tem que conhecer a voz de Jesus. É o primeiro passo para que a gente se prepare para o que há de vir, para as coisas que hão de vir. Se Jesus não voltar, você vai estar preparado. Se Jesus não voltar amanhã, você vai estar preparado, você não vai ser pego de surpresa. Para muitos, Jesus já está voltando. Hoje mesmo, uma conhecida nossa morreu. Para ela, Jesus já voltou. A gente não sabe o dia de amanhã. E a gente tem que estar sempre preparado. Tem uma pregação que eu gosto muito que fala que há 3 níveis de intimidades com o Senhor. O primeiro nível é o nível da multidão. Naquela multidão todo mundo via os milagres, mas ninguém tinha intimidade com Ele. O segundo nível era o nível dos discípulos, onde os discípulos comiam, bebiam, viviam todos os dias, mas não tinha experiências com o Senhor. E o terceiro nível é o nível de João, Tiago e Pedro. Eles que foram até o monte onde Jesus transfigurou, onde eles viram a glória do Senhor se manifestar, eles viram Moisés, viram Elias, um lugar de intimidade. O salmista fala que a alma dele anseia pela presença do Senhor. E Deus tem falado muito comigo, que a gente tem que ter mais intimidade com Ele. Nós temos que ter mais conhecimento da palavra dele. Oséias 4:6 diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu não tenho que ter estudo, mas eu tenho que conhecer a palavra do Senhor. A palavra fala que João era o discípulo mais íntimo do Senhor. Na ceia ele estava repousado ao lado de Deus, ao lado de Jesus. A palavra, os estudiosos falam que muitas vezes a palavra de João se confunde com as palavras de Jesus, de tanto que ele se parecia com ele. E o convívio, dia a dia, o nosso buscar do Senhor vai fazer com que a gente se pareça mais com Ele, que a gente tenha intimidade com Ele e que ninguém possa nos enganar, que é o mais importante. Amém, amados? Eu aprendi que ser cristão é ser a reprodução de Cristo na sua imagem e na sua missão. Será que nós estamos sendo cristãos? Será que eu sou cristão? Será que verdadeiramente as pessoas podem olhar para mim e reconhecer Cristo na minha vida? Nós temos que ter intimidade com o Senhor, temos que buscar estar mais próximo dEle, ouvir a palavra dEle. E como que eu faço isso? Lendo a Bíblia, orando, jejuando. Pode ser que você passe uma semana sem abrir a Bíblia. Pode ser que você passe só nos cultos de domingo que você busque a Deus, e não é isso que Ele quer. Ele quer que você tenha uma intimidade, que você o busque todos os dias. O conhecimento de Deus é todos os dias. A gente sempre fala, o pastor sempre fala, o almoço que eu comi ontem não serve para hoje. O meu espírito tem que ser alimentado todos os dias. O que eu não alimento, morre. Se eu deixar um animal sem comida, ele vai morrer. Se eu deixar o meu espírito sem comida, ele vai morrer, ele vai definhar. E nós temos que buscar, nós temos que ter a sede de buscar o Senhor todos os dias. Intimidade com Deus. Deus está te falando essa noite, meu irmão, meu filho, eu quero ter intimidade com você. Eu quero que você me busque. Pode ser que você esteja frio hoje, desanimado, esteja
distante, está aqui presente, mas sua mente está longe, seu espírito está longe. E Deus está te falando, eu quero você de volta. Eu quero ter uma comunhão com você, eu quero ter algo em comum. Eu quero que você ouça a minha voz, quero que você me reconheça, no dia a dia, em todos os momentos. Amém, amados? Em João, capítulo 10, versículo 27, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Para a gente não ser enganado, nós temos que ouvir a voz do Senhor, nós temos que conhecer a sua voz. Para você não ser enganado, você tem que conhecer a voz do Senhor. E com isso é só intimidade, não existe outra maneira. Mateus 23, versículo 27 diz: sepulcros caiados. 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas no interior estão cheios de ossos mortos e de toda imundície. Muitas vezes, nós olhamos o exterior, e é muito fácil para um cristão ser enganado, porque aparece uma pessoa com uma palavra boa, uma Bíblia debaixo do braço, uma aparência legal, e a pessoa fala, esse aí é cristão, esse aí é crente, esse aí é dos meus. Mas no interior a pessoa está destruída, cheia de maldade. E é isso que Deus não quer. Deus quer que a gente tenha um olhar mais, digamos, mais preciso. Não olhar o exterior, mas o interior. É através dos nossos frutos que nós somos conhecidos. Muitas vezes a gente é permissível e deixa que a aparência nos engane. E é assim que o anticristo vai nos enganar, vai tentar nos enganar, não seremos enganados, amém, amados? A palavra fala, vigiem, e para isso que nós vamos vigiar, para que a gente não seja enganados, amém? Em Mateus 7,16 diz, pelos frutos e pelas ações que determinadas são a natureza da pessoa. Então, Mateus 7... versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura as uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. Então nós temos que ter uma visão mais ampla, não daquilo que a gente vê, da aparência, mas a gente tem que colocar em teste o valor das pessoas, daqueles que se dizem, como a palavra fala, muitos falarão que é o Cristo, e a gente vai ter que pôr prova nisso, pelos seus frutos, para que a gente não seja enganado. Segundo, Mateus 24, versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nações contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Eu lembro que em 2014, eu estava no serviço, eu comecei a conversar com um colega meu. Eu gosto muito de assistir o jornal de Portugal. E lá já estava falando da Rússia queria invadir a Ucrânia. No Brasil não se falava nisso. Infelizmente, aqui no Brasil a gente não tem notícia do que pode acontecer, mas tem notícia do que já aconteceu. E eu comentei com ele que eu tinha visto essa notícia, que a Rússia queria invadir a Ucrânia. Em 2014 ela invadiu, e tomou a Crimeia.
Se a gente voltar em 2010, né, a gente viu a queda do Muro de Berlim, né, não existia mais a Guerra Fria. Era impossível a gente imaginar que uma nação grande como a Rússia invadiria um outro país. Mas isso aconteceu. Eu falei com ele, eu acho impossível isso acontecer, mas está acontecendo. O ser humano não mudou. As pessoas mudaram, mas os seres humanos são os mesmos. A China quer tomar Taiwan. Se um dia isso acontecer, os Estados Unidos é obrigado a entrar a favor de Taiwan. E a gente está falando de nações que têm a bomba atômica. A gente tem que ficar de olho nas coisas que estão acontecendo. Para ter uma guerra, uma terceira guerra mundial, para ter uma guerra atômica, é fácil, é coisa pouca, é pequena. É um conflito que há 20 anos atrás era inimaginável. A gente fala, o mundo está vivendo uma paz, que a gente só via pequenos conflitos, mas hoje o conflito é mundial. Algo que acontece na Rússia, que acontece na Europa, nos aflige, nos atinge aqui. E a gente tem que estar de olho nisso. Existe um site que fala do relógio do juízo final. Ele foi criado em 1947 para alertar a humanidade sobre os riscos das existências que ameaçam, especialmente sobre guerra nuclear, mudanças climáticas e tecnologias emergentes como a IA. Em janeiro de 2025, o relógio foi ajustado para 89 minutos da meia-noite. A meia-noite seria o apocalipse. E esse relógio só está crescendo. Quanto mais conflitos, quanto mais ameaças nós temos, o tempo vai diminuindo, os segundos vão diminuindo. E ele foi ajustado para 89 segundos da meia-noite. Ele não foi criado para a gente entrar em pânico, mas foi criado para que os homens, para que os governos se preparassem e tentem reverter essa situação. A gente tem um relógio, que é o relógio de Deus, que é a paz em Israel. A palavra fala que quando a paz vier em Israel, o Jesus estaria voltando. Esse relógio ele fala de duas restaurações: a restauração física de Israel e a restauração espiritual. A restauração física já aconteceu, foi criado em 1945, se não me engano, o Estado de Israel. O Estado, em 1948, foi criado o Estado de Israel. Então, a restauração de uma nação que não existia mais, um povo que estava espalhado por todo mundo, que não se falava em Israel, não existia mais, ele foi recriado. Algo inimaginável de se acontecer. E para que isso aconteceu, para que Jesus pudesse voltar. Amém? A recriação espiritual fala que o templo de Jerusalém vai ser reconstruído, e os sacrifícios vão voltar a ser feitos no templo. Existe um instituto em Israel chamado Instituto do Templo, e todos os preparativos para a reconstrução do templo de Jerusalém estão preparados, estão prontos. Basta uma iniciativa, um ok, e o templo vai ser reconstruído. A palavra fala que para voltar os sacrifícios no templo, precisaria de uma ovelha perfeita, vermelha, e ela se perdeu com o tempo. Mas a palavra fala que essa ovelha já foi recuperada, e já está em Jerusalém. Já existe a ovelha vermelha, o novilho vermelho, perfeito, sem manchas. Amém, amados? É isso que Deus quer que a gente entenda lá dos seus olhos. As promessas já estão se cumprindo, já está tudo preparado, está tudo organizado para a segunda vinda de Jesus. Amém? A palavra fala que em 2020, volto a dizer, eu gosto muito do jornal lá de Portugal, e eu assisti no jornal aqui, acho que era no meio do ano,
né, e lá já começava a falar que as mortes vinham, milhares de pessoas estavam morrendo na Europa. No Brasil não falava nada, né? E eu comentei com meu amigo, que eu conversava sempre com ele, falava, está tendo isso, vai chegar aqui. Passou 6 meses, lá era inverno, quando foi inverno aqui, a Covid chegou aqui. E a Covid foi uma pandemia, né, mundial. E a previsão de termos outras pandemias, né, é real. Com o crescimento, com as facilidades de locomoção, né, isso pode acontecer mais uma vez. E a palavra fala, veríamos, né, rumores de fome, de guerras, né, de doenças, de pragas, né, e a gente está vendo isso. Amém, amados? No versículo 29, capítulo 29, versículo 9, diz assim: então sereis tribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A palavra fala que, uma das profecias, que no final dos tempos, o ódio, né, com os judeus aumentaria. E se a gente vê na televisão, é isso que está acontecendo. O antissemitismo, né, está no mundo inteiro, né, judeus são mortos, né, na Europa, nos Estados Unidos. A palavra fala que as pessoas teriam que pagar com sua vida. Se a gente perceber isso, né, a gente pode falar mal de qualquer religião. Não, pelo contrário, a gente não pode falar mal de nenhuma religião, né, que é algo ruim. Mas as pessoas podem falar mal do cristianismo. Outro dia saiu um filme, né, falando mal de Jesus Cristo, mas ninguém fala nada. É algo banalizado. Vê aonde que as pessoas estão levando a mente, né? Se você falar mal de uma religião, você é condenado, né? As pessoas te condenam. Mas se falar mal do cristianismo é normal. Aonde que a gente vai chegar? Aonde que as pessoas querem chegar? Banalizando, né, um Deus que a gente serve, isso é bíblico. Você falar que você defende Israel, que você acredita no Deus de Israel, você não faz parte desse mundo. Se você ouvir pessoas falando do Hamas, de Israel, você vê que as pessoas estão cegas, né? Não vê um terrorismo, mas condenam, né, o povo de Israel. E é aí que nós vamos chegar. Quarto, Mateus 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. O amor de muitos vão se esfriar. A palavra fala que Deus é amor, e a manifestação de Deus na nossa vida é o amor. Amor por Deus e amor pelo próximo. Mas hoje a gente não vê isso, né? A gente vê que a vida humana ela não tem valor. As pessoas matam por uma briga de trânsito, né? As pessoas matam simplesmente por querer matar. A palavra fala que o amor de muitos se esfriarão. E é aqui o que está acontecendo. A gente não vê mais as pessoas com sede, com fome de conhecer a Deus, mas as pessoas querem viver a sua própria vida, querem ter uma vida libertina, do jeito que quer, do jeito que aproveita agora, um dia eu resolvo a minha vida. Não, mas não é isso. Nós temos que buscar a Deus. A palavra fala que nós temos que voltar para o primeiro amor. Apocalipse 2, versículo 4. Diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrependestes, volte à prática das primeiras obras.
e se não, venho a ti e removerei do teu lugar, e o teu candeeiro, caso não te arrependas. Né? Nós temos que voltar no primeiro amor. Qual que é o primeiro amor? Quando conhecemos a Cristo, né? E a gente sentia, né, aquele fervor, aquela vontade, né, de passar para as pessoas, né, o Deus que a gente conhecia, o Deus que a gente conheceu, né, aquele amor que nos inundava, que a gente tinha, né, o prazer de falar, eu conheci um Deus maravilhoso, né, um Deus que perdoa, um Deus que ama, um Deus que está presente. Quantos de nós estamos frios, né, não temos mais um âmbito, né, de falar de Deus, de falar da crença, de falar daquilo que a gente crê, daquilo que um dia nos moveu, daquilo que um dia, né, nos trouxe até este lugar, que nos trouxe na presença dEle. O nosso primeiro amor, aquele amor que a gente não tinha lugar, não tinha momento, não tinha hora, a gente falava dele para todo mundo, para todas as pessoas. Nós temos que voltar para o primeiro amor. A palavra, eu aprendi na igreja que se a brasa que a gente tira do braseiro e coloca fora, o que acontece com ela? Ela esfria. Nós temos que estar com fervor, a oração do pastor, que é aquele fervor, aquela oração que contagia, é isso que a gente precisa. A gente tem que ter o fogo de Deus, queimando no nosso interior novamente. Nós não podemos deixar o amor esfriar nas nossas vidas. A palavra fala que o amor de muitos vai se esfriar, mas isso não pode acontecer com a gente. Se o amor de Cristo começa a queimar no nosso coração, eu nunca vou ser enganado, porque eu vou conhecer, eu vou reconhecer aquele que me ama, aquele que me impulsiona, que faz o buscar. Não sei como está a sua vida hoje, se o seu amor está frio, se o seu coração está gelado, mas Deus está te falando nessa noite, meu irmão, minha irmã, volta ao primeiro amor, busca de novo com fervor, tenha prazer de ler a minha palavra, tenha prazer de entrar na minha presença, de orar, de buscar, de se entregar na minha presença. É isso que Deus quer. Amém, amados? Que o amor no seu coração ferva, queime, de uma certa forma que não te deixa no local, mas que te mova, na direção dEle. Amém? Estamos terminando. Quinto, Mateus 24, 14. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhas às nações, então virá o fim. Como eu disse, há 50 anos atrás, a gente não tinha uma comunicação perfeita. O telefone, eu lembro que quando eu entrei, eu trabalhei na Telemig, o telefone era um tijolo desse tamanho, um tijolo celular, você punha no lado. Para quem trabalhava, era uma maravilha, era status, que ninguém tinha. Telefone era telefone fixo, e era uma fortuna. E hoje não. Hoje todo mundo tem um celular, tem um smartphone. A palavra fala que o evangelho será pregado por todas as nações. O evangelho hoje pode chegar em qualquer lugar. Há 30 anos atrás, 20 anos atrás, talvez era privilégio de poucos. Mas hoje, qualquer um no celular tem uma Bíblia. Qualquer um no celular pode entrar numa pregação e ouvir falar de Deus, ouvir falar de Jesus. Não existe mais limites. Eu lembro que uma vez eu vi uma pregação, José Urion, e ele fala que ele contrabandeava Bíblia para a Rússia. A Rússia só foi ter a liberação da palavra do Senhor em 1991. Antes era proibido comercializar Bíblia, ter Bíblia. Eu lembro que ele ele levava a Bíblia para dentro da Rússia. E era uma coisa... E hoje não existe mais limites.
Hoje a palavra de Deus está lá dentro, todo mundo tem acesso. Essa palavra se cumpriu, essa profecia se cumpriu. Todo mundo hoje tem um acesso, mesmo os lugares mais remotos, que ainda não tem o celular, mas é questão de tempo. 5 anos, 10 anos, 1 ano. É impossível a gente pensar viver hoje sem uma vida digital. Então, hoje ainda na Coreia do Norte a Bíblia é proibida, mas como eu disse, tem a internet. A pessoa pode baixar um aplicativo numa Bíblia e ter em casa. Todas as línguas têm a Bíblia traduzida em todas as línguas. Então hoje o que era impossível há 20, 30 anos atrás, hoje já se cumpriu. E por último, Mateus 24:15. Diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem tiver sobreirado, não desça e tirar a casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte para trás para buscar a sua capa. Ai daqueles que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse naqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. A quinta profecia do anticristo. E a palavra fala que se os dias não fossem abreviados, até mesmo os escolhidos seriam enganados. Então a palavra fala, como nós lemos no início: vigie, para que não sejamos enganados. Amém, amados? O anticristo vai vir, e a palavra fala que ele vai fazer sinais e prodígios. Já paramos para pensar no que seriam sinais e prodígios? A gente já viu pessoas fazendo milagres, fazendo curas, e isso é normal no nosso meio. A gente aceita que outras religiões, na própria nossa religião, a gente vê os milagres, as curas acontecendo. Mas imagine uma pessoa que vai falar que é o Messias, que é o próprio Cristo, se por um acaso ela andar sobre as águas. Será que a sua fé não será abalada? Será que a gente não vai pensar, será que é? Ou será que não é? Amém, amados? E para isso que a gente tem que estar preparado. O inimigo vai vir para nos enganar, para tentar nos enganar. E a nossa fé tem que estar preparada para isso. A gente tem que saber discernir o que é o bom do que é o mal. Do que é o verdadeiro, do que é o enganoso. Amém? Nós estamos vivendo este tempo. Como eu disse, eu não sei qual será o dia nem a hora, mas a palavra fala que a gente tem que vigiar, a gente tem que estar preparado. Deus quer que a gente abra os olhos para as coisas que estão acontecendo. Para o anticristo vir, o campo está pronto, as coisas já estão acontecendo, já estão preparadas. Basta um clique, basta um piscar de olhos e eles já estariam aí. E a gente tem que ficar com os olhos abertos. Como eu disse, não é para a gente temer, vou entrar em desespero, agora vou me isolar, ninguém vai me enganar. Não, é para que a gente estar preparado. É para a gente estar vigiado, para a gente vigiar. Deus está te falando, como eu disse no começo, eu quero ter intimidade com você. Acerta a sua vida, conserta os seus erros. Estou te dando uma chance para você mudar de vida. O que você está fazendo de errado, arruma. Eu fico abismado, de ver um cristão falar palavrão. Isso acontece.
Eu fico, eu queimo, meu rosto queima. A palavra fala, não deixais palavras torpes entrar em vossa boca. Deixa eu ver onde que está isso. Efésios 4:29. Isso não pode estar no nosso meio, né? Talvez a gente não tenha o conhecimento, o que seja uma palavra torpe, né? Mas a partir do momento que eu sei, né, eu tenho que mudar a minha vida. Efésios 4:29. A palavra diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Efésios 5:4. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Né? A palavra, a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Aí eu te pergunto, o que o nosso coração está cheio? O que eu estou deixando sair da minha boca? Eu não conheço a vida de ninguém, mas isso não pode estar no nosso meio. A gente tem que mudar. Você tem que se analisar e ver o que está errado na sua vida. O que precisa de mudança. O que precisa ser transformado e mudar. Jesus está te falando essa noite, muda a sua vida, meu irmão. Muda o seu jeito de ser, o seu jeito de viver, o seu jeito de falar. Em Salmo fala que a gente não deve ficar na roda de escarnecedores. E muitos estão ouvindo ali besteira e estão achando graça. A gente não tem que conviver com essas pessoas. Mas se eu começar a falar alguma coisa errada, sai. Depois você volta, vai conversar algo de Deus. Mas isso está normal no meio cristão. Isso não pode ser normal no nosso meio. Se a gente quer ter uma vida eterna, a gente tem que parar de fazer essas coisas. A gente tem que começar a, como o Tiago diz, não só ouvintes, mas praticantes da palavra. Não adianta eu ouvir, sair naquela porta e fazer tudo errado, tudo ao contrário. Eu vou estar enganando a mim mesmo. Você está se enganando a si mesmo. Eu tenho que ter uma mudança de vida. Se eu não mudar a minha vida, não tem jeito. Se eu não ter uma mudança no meu jeito de ser, no meu jeito de agir, não dá, não tem entrada no céu. A palavra diz, Jesus diz, muitos virão e falaram em seu nome eu curei enfermos, eu expulsei demônios. E o que a palavra diz? Eu não vos conheço. Eu tenho que ter uma mudança de vida. Eu tenho que fazer e praticar aquilo que eu aprendi. Não adianta eu só ouvir e não ter uma mudança. Amém, amados? A nossa vida tem que ser transformada. Jesus está te falando, vigie, mude, os tempos já se cumpriram. As profecias estão cumpridas, o tempo está cumprido, e a gente tem que ter uma mudança de vida. A gente tem que vigiar, a gente tem que colocar a nossa casa em ordem. Amém? Essa é a palavra que Deus me deu hoje, que eu trouxe para a igreja, e que vocês possam ter uma transformação, colocar a palavra em prática nas nossas vidas. Amém? Amém, pastor? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Diga para o seu irmão, vigia. E é interessante, irmãos, que a vigilância é uma coisa muito injusta, não é? Porque você pode vigiar 10 anos. Vamos dizer que você tem um galinheiro. Você vigia 10 anos para não entrar a raposa. Mas um dia que você vacila,
A raposa entra e pega a galinha. Aí você fala, poxa, é injusto. Eu só vacilei um dia. Mas infelizmente, irmãos, tem coisas na vida que a gente não pode dar nenhuma chance para aquela coisa acontecer. Você não pode dar nenhuma chance para você ir para o inferno. Você tem que ir para o céu. Você tem que entregar a vida a Jesus e vigiar todos os dias. E cada dia vai dando um passinho, melhorando sua vida. Hoje você tem que ser melhor que foi ontem. E amanhã você vai ser melhor do que hoje. Mas isso é um trabalho diário. Por isso que essa palavra é tão importante. Porque realmente a gente vê que muitas das profecias já estão cumpridas. Multiplicação do conhecimento, o esfriamento do amor, essa permissividade. Irmãos, até o que está lá em Jó, que fala que haveria um clone de 2 espécies animais, já existe. Então nós temos que realmente buscar a Deus. E eu queria orar com você, porque não foi em vão que essa palavra veio para nós. Se você quer renovar a sua aliança com Deus, fique de pé, eu quero orar por você. Coloque diante de Deus sua vida. Fala, Senhor, eu quero começar vida nova. Se você não estava vigiando, começa a vigiar. Se você estava com alguma coisa errada, Ele falou aqui, conserta sua vida. Sem desculpas. Vamos buscar a Deus. E Ele vai te ajudar a encontrar o caminho. Feche seus olhos. Vamos orar. Coloque a mão no seu coração. E diga assim, Senhor Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados. Eu quero vigiar. Eu não quero dar oportunidade ao mal. Eu não quero deixar o mal se instalar na minha casa. Eu não quero deixar o mal prevalecer na minha vida. Eu não quero viver em trevas. Ilumina a minha vida, Senhor. Ilumina o meu caminho. Me mostra onde eu tenho que agir. O que eu devo fazer ou deixar de fazer. Mas mais do que isso, eu quero amar o Senhor. Eu quero desejar estar na Tua presença. Quero ter sede do Senhor. Conhecer a Tua palavra. Conhecer o Senhor nas minhas orações. Sentir a Tua presença. E eu peço a Ti, Senhor Jesus, muda a minha vida. Lava os meus pecados hoje. E me ajuda a começar uma nova fase. Eu oro a Ti, Senhor Jesus, de todo o meu coração, de toda a minha alma e com todo o meu entendimento. Eu entrego a Ti a minha vida. Amém. Pai amado e querido, eu oro por cada pessoa que está aqui hoje. Cada um que fez essa oração sincera. Cada um que quer realmente ser um cristão. Ser a reprodução de Cristo no seu caráter e na sua missão. Eu peço a Ti, Senhor, que cada um aqui agora possa realmente ter uma vida de reflexão essa semana. Ter uma semana para refletir em todas as suas atitudes, nas suas companhias, nos lugares onde frequenta, as coisas que fala, as atitudes e hábitos, comportamentos, que o Senhor possa mostrar a cada um aqui o caminho. Ilumina, Senhor, a vida de cada um que está aqui hoje. Não deixa ninguém andar nas trevas. Senhor, se tem alguém aqui hoje que precisa mudar algo que está levando sua vida para o inferno, que o Senhor fale agora. Fala, Senhor, no coração desse irmão, dessa irmã, para que mude sua vida totalmente e rompa com o passado. Destrua a ponte que leva para o mal. Destrua as ligações que levam para o mal. Destrua as tradições e ensinos errados. E adote a palavra de Deus como única referência na sua vida. Eu abençoo cada um que está aqui, Senhor. E Te agradeço pela palavra que nós recebemos. Guarda no meu coração essa palavra, Senhor. Não deixa eu parar de vigiar, nenhum dia, em nenhum lugar que eu for. Eu peço a Ti por cada um que está aqui, em nome de Jesus. Diga amém.